Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E o debate de hoje promete ser bastante quente e muito útil. Nós vamos nos debruçar sobre 1 aos Coríntios, capítulo 14, separar os versículos que tratam do dom de profecia, especialmente aqueles que ensinam como esse dom deve ser exercido na igreja. O dom de profecia é um dos dons chamados de carismáticos, alistados justamente na carta aos Coríntios, mas Paulo também vai fazer referência a ele quando escreve a Timóteo, e tem causado celeuma, divisão, problemas, discussão e muita controvérsia no corpo de Cristo desde essa época. Aliás, não é à toa que o apóstolo Paulo escreve sobre o assunto. Evidentemente, já naquela época havia divergência de opinião e problemas gerados por essas divergências. Bem, a parte histórica, talvez o Zeca aborde, os convidados vão falar um pouquinho, mas o que nos interessa saber é o seguinte: hoje, em pleno século XXI, na Igreja Brasileira, como devemos cumprir as instruções dadas pela Palavra de Deus a respeito do dom de profecia? Como ele se manifesta hoje, ou ele não existe mais? Como aplicar o ensinamento a respeito dos 2 ou 3 profetas que podem profetizar, ou então, porque todos vós podereis profetizar uns após os outros, para todos aprenderem e serem consolados? Eu não entendo direito do que Paulo está falando e qual era o conteúdo destas profecias trazidas durante as reuniões dos crentes em Corinto e, por que não dizer, na nossa igreja. Ou será que essa época passou e esses textos não têm mais validade para nós hoje? Eu tenho certeza que você conhece alguém que já teve algum tipo de, decepção, problema, algum tipo de dificuldade com profetas e profetisas. Isso não é nada novo e nem incomum. Muito bem. Talvez a nossa tendência seja, deixa isso para lá, Deus vai julgar. Mas se o dom existe e está em vigência, devemos fazer com que ele exista na nossa comunidade, na nossa igreja, porque senão nós vamos estar nos empobrecendo, né? E se ele já existe, está em vigência na nossa igreja, será que ele está do jeito que a Bíblia diz que tem que ser? Essa é a questão, vamos discutir. Está no ar, ou vejam só. Olá, é com muita alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você, é só votar na enquete postada no vejamsó.com.br. E aí você vai concorrer, né? Conosco hoje, mais uma vez, o reverendo Altair Mateus Nunes, ministro da Igreja Presbiteriana Renovada em Osasco e parceiro do programa Vejam Só. Paz e graça, reverendo Altair. Tudo bem com o senhor? Amém. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de volta. Depois de bastante tempo, diga-se de passagem. Muito tempo, verdade. Reverendo Altair, a igreja que o irmão pastoreia fica onde? A Avenida Marechal Rondon, 683, bem no centro de Osasco. Igreja Presbiteriana Renovada. Presbiteriana Renovada, a primeira igreja presbiteriana renovada de Osasco. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. E agora nós temos uma estreia, né? Conosco, o ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Vinhedo, bairro Capela, pastor Daniel Basso. Tudo bem, pastor? Paz e graça. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite para você, boa noite, reverendo Altair, e boa noite aos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Boa estreia para o senhor. Muito obrigado. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? A igreja que eu pastoreio fica na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, número 156, na cidade de Vinhedo, no bairro da Capela. Segunda Igreja Presbiteriana da Capela. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho melhor os textos bíblicos que são invocados no título do programa
e também o pano de fundo do tema, do assunto que nós vamos debater. Isso tudo o querido Zeca trará na sua matéria. Vejam só. O apóstolo Paulo estava preocupado com a forma como a igreja de Corinto estava tratando a ordem no culto. Ao que tudo indica, a igreja não estava realizando de maneira correta. Por isso, em sua carta, Paulo separa um trecho para falar sobre a liturgia do culto. Se formos à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, estaremos errando. O culto é para a edificação e não para a exibição. Mas a igreja de Corinto estava transformando o culto num palco de exibição, em vez de ser um canal para edificação. Nesse capítulo, Paulo está orientando e fazendo algumas correções. Em um determinado momento, o autor inspirado fala sobre o dom de profecia. Vamos ler apenas um versículo. Está lá no capítulo 14, versículo 31 da primeira carta aos Coríntios. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Esse trecho, que inicia no versículo 29 e vai até o 32, mostra que o ato de profetizar estava sujeito a uma regulamentação. Assim como falar em línguas estranhas estava sujeito a certas regras, o mesmo acontece com a profecia. Por isso queremos saber como usar o dom de profecia hoje, nos termos descritos em 1 Coríntios 14, de 29 a 32. Provavelmente a sua resposta seja a seguinte: para o uso do dom, basta seguir as orientações de Paulo. Apenas 2 ou 3 profetas devem falar, os outros devem julgar, só pode profetizar um de cada vez, com o objetivo de que toda a igreja aprenda e seja consolada. Porém, antes disso, uma outra pergunta aparece e tem muita importância. O que é ser profeta? Existe uma divergência com relação a essa resposta. Afinal de contas, uns afirmam que ainda hoje existe o ofício de profeta. Outros dizem que atualmente o que temos é o dom de profecia. Essa diferença existe porque alguns teólogos afirmam que os profetas eram habilitados por Deus, afinal de contas, ouviam a voz de Deus para acrescentar instruções às escrituras sagradas. Como a escritura atualmente já está fechada, não existe mais o ofício de profeta. Temos também que definir o que é o dom de profecia. E nessa resposta também temos uma divergência. Afinal de contas, para alguns teólogos, existe aquela palavra profética, que é dada por Deus ao profeta e deve ser transmitida à igreja. Às vezes é uma interpretação bíblica, em outras oportunidades é alguma orientação, seja ela para uma pessoa ou para a comunidade. Já outros estudiosos dizem que profecia é a explanação, a exposição e a explicação fiel da palavra de Deus, conforme está registrada nas Escrituras. Por esses e por tantos outros motivos que nosso debate de hoje é tão atual. Será que conseguimos usar o dom de profecia de maneira correta? Fique ligado, nosso debate está apenas começando. Muito bem. Bom, o assunto hoje é bastante importante, complicado. Nós trouxemos 2 irmãos que são pastores de igreja local e não apenas teólogos, né? Porque esse é um aspecto que também nós vamos abordar. A prática do dom de profecia nas igrejas de hoje. A Igreja Presbiteriana Renovada, lá em Osasco, é pastoreada pelo reverendo Altair Mateus Nunes e é uma igreja que nasceu especialmente por causa do dom de profecia, né? Os dons, de um modo geral. Os dons de um modo geral, mas o que mais causava celeuma era o dom de línguas e o dom de profecias. Eu sou dessa época da divisão, né? Sim. Então, reverendo, como é que o senhor responderia a pergunta tema? Bom, eu penso que cada carta das 13 do apóstolo Paulo foi dirigida a uma comunidade com situações peculiares. Qual era a situação de Corinto? Corinto está na Grécia.
ali na região das Micenas, acima das Micenas um pouquinho. E lá existe uma situação muito peculiar. Eu já fui a Corinto umas 4 vezes e entrei para o interior também. Tem um lugar chamado Delfos, no interior da Grécia. E lá havia o oráculo de Delfos. Então os reis da antiguidade, quando iam fazer guerra, iam ao oráculo de Delfos. E lá havia umas profetisas que profetizavam se ele ia ganhar a guerra, se ele ia perder a guerra, como é que ia ser, quais as estratégias que ele deveria usar. Então havia um histórico desse negócio de profecia lá. É claro que esse movimento lá de Delfos era espírita. As mulheres recebiam lá, ficavam trêmulas e começavam a gaguejar e tinham algumas manifestações estranhas. E esse oráculo de Delfos só desapareceu no século III, com a presença maciça dos cristãos que desapareceram, acabaram com o oráculo de Delfos. Até um dia baixou lá esse tal o espírito e disse: eu não posso mais ficar aqui porque tem um povo aqui que me atrapalha. e nunca mais voltou, até hoje, graças a Deus. Por outro lado, havia em Corinto, bem pertinho do lugar onde o apóstolo Paulo ganhou aquele Dionísio, havia ali, existe uma pedra muito alta, e lá em cima tem o templo de Dionísio, que tem ruínas até hoje. E lá haviam mil sacerdotisas de Dionísios. E elas, então, por isso que elas tinham lá as práticas, que eu nem vou entrar em detalhe, porque demora. É por isso que o apóstolo Paulo trata especificamente, em alguns lugares, especialmente no capítulo 11, com o comportamento das mulheres na igreja. Como o assunto hoje não é esse, mas tem a ver com a questão da profecia por causa do oráculo de Delfos e por causa das sacerdotisas do templo de Dionísios. Então, isso é muito importante a gente olhar esse pano de fundo, porque isso influencia muito. E no ano 49, o imperador Cláudio Romano expulsou os judeus de Roma e foram para Corinto aquele casal Priscila e Áquila. Encontraram o apóstolo Paulo lá e ali começaram a igreja de Corinto. Depois, mais tarde, Paulo escreve esta carta para a igreja de Corinto, pondo ordem no culto, evitando semelhança com a situação do oráculo de Delfos. Então, isso vem calhar com a situação da igreja e a necessidade da disciplina. Então, esse é um motivo, pelo menos aparente, que nos traz o fundo histórico da igreja de Corinto. Muito bem, agora, como se deve usar, parece-me que aí no começo aí já foi dito como está escrito. Os dons espirituais são para hoje, não há dúvida nenhuma sobre isso, e a disciplina é necessária, porque senão a igreja perde o sentido e a profecia, o propósito. Agora, é necessário que a gente tenha em consideração que a principal profecia, ou a profecia por excelência, é a Bíblia. A palavra de Deus. Eu até fiz uma colinha aqui, como eu costumo fazer, não é? E trouxe aqui para não errar os versículos. A Bíblia é a revelação especial, né? A revelação principal. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, repreender, corrigir e instruir em toda a justiça. Então, em princípio, e na vida prática, qualquer profecia tem que estar subordinada à Bíblia. E aí é a partir desse ponto que a igreja julga as profecias. Tá bom. Depois eu quero mais do senhor. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui o que o reverendo Daniel Basso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Vinhedo, como é que ele responde a mesma pergunta. Como usar o dom de profecias hoje, nos termos escritos em 1 Coríntios 14? Ok, eu concordo em partes com a fala do reverendo Altair, principalmente naquilo que ele vai abordar, ou que ele abordou em termos históricos. Essa carta tem um pano de fundo histórico e ela responde a uma demanda pontual, ocorrida na cidade de Corinto, que permeava todo o ambiente cultico.
E como era uma situação histórica, pontual, na localidade em específico, o apóstolo Paulo vai escrever para esta comunidade, a partir da palavra de Deus e a partir da inspiração divina, a fim de corrigir a esses desvios que poderiam ocorrer, exatamente pelo contexto histórico e religioso que a própria cidade de Corinto estava inserida, mas por falta de entendimento dos irmãos em relação ao uso dos dons no culto. Eu entendo que a carta de Corinto é uma resposta aos espirituais. E do capítulo 11 ao capítulo 14, nós estamos voltados para o ambiente cultico. O que Paulo vai dizer é que estes espirituais estavam deturpando os dons que são dados para a igreja, para a edificação da igreja. Então, do capítulo 11 até o capítulo 14, é um esforço do apóstolo para corrigir esta intenção, essa prática errônea no uso dos dons. E, consequentemente, ele vai abordar que os dons, isso ele vai dizer no capítulo 14, e a Bíblia se explica no seu contexto, o assunto é o versículo 19 ao 32, mas o capítulo 14 todo ele vai dizer que os dons devem ser feitos para edificação da igreja. Os dons devem ser feitos para fortalecimento da igreja. E o dom de profecia deve ser utilizado para que a igreja seja alicerçada na palavra, permaneça na palavra e explane e divulgue a palavra. Então é necessário dar a palavra, se solidificar na palavra, para expandir a palavra. Tá bom, ok. Vocês não vão escapar de me dizer qual é o conteúdo dessas profecias, nem o formato delas. Mas depois que o telespectador responder. Lá no programa não, na página do programa na internet, vejamsó.com.br, você tem a pergunta. Vamos lá? O que é o dom de profecia? Interrogação. Primeira resposta. É a revelação. Dom de profecia é revelação. Aliás, tem um texto lá em Coríntios 14 que fala muito disso, né? Se entrar alguém indouto na igreja e todo mundo estiver falando em línguas, ele vai dizer que vocês estão tudo doido. Mas se entrar um indouto na igreja e ouvir alguém profetizando os segredos do seu coração, ele vai reconhecer que Deus está no meio de vocês. É o que está lá em 1 Coríntios. Então, dom de profecia é o dom de revelação. Segunda resposta, não. O dom de profecia é a pregação da palavra de Deus. Profetizar é pregar a palavra, né? Aquilo que a gente faz nos sermões, no estudo bíblico, nas exortações. Terceira resposta, dom de profecia é o poder da palavra falada. Então, eu digo... meu irmão, creia porque a vitória será sua em nome de Jesus. Eu estou profetizando que ele vai vencer. A profecia é isso, né? É criar algo que ainda não existe por meio da palavra, usando a fé. E a última resposta, que é a minha, não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete vai, como o dom de profecia é o assunto de hoje, a produção do programa ouve por bem separar esse presente para ser sorteado. A edição comemorativa da Reforma, dos 500 anos da Reforma, da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada, né? 500 anos da Reforma. Afinal de contas, seja o que for o dom de profecia, manifeste-se ele do jeito que for se manifestar de acordo com Deus, a Bíblia é que vai normatizar isso. Então nós vamos dar a Bíblia para você, tá bom? É só votar na enquete e aguardar o sorteio ao final dessa edição. Por falar nisso, por que você não anota o telefone da grade que vai aparecer aí? Você pode ligar no sábado, amanhã, desde que seja no horário comercial, e se informar sobre os cursos da grade. Tem um monte de cursos novos. Puxa vida, eu queria conhecer a Bíblia, mas eu não quero fazer o curso de teologia, leva quase 5 anos. A grade tem um curso de 2 semestres, um para o Antigo Testamento, um para o Novo Testamento, e você vai fazer o curso de panorama bíblico, vai passar livro por livro da Bíblia, história, autoria, literatura, mensagem, tudo. Outro curso, preparando professores para ensinar a Bíblia. Pega o pessoal da escola dominical, manda estudar lá na grade, um curso bem focado
de 1 ou 2 semestres no máximo, não passa disso. Visitando enfermos e consolando pessoas enlutadas, olha que bênção, um curso para treinar pessoas a ir aos lugares onde as pessoas estão sofrendo e evangelizar de forma sábia, efetiva e ungida, né? Então você vai fazer visita, por exemplo, num velório. No cemitério qualquer um pode entrar, você entra, vai ao velório, Deus vai dirigir a pessoa com quem você vai conversar, ofereça seu conforto, seu consolo. Jesus disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, os oprimidos, e eu os aliviarei. É isso que você vai oferecer para a pessoa, treinado direitinho. A Grade tem um curso focado nisso, vai ganhar almas para Jesus assim. Estamos fazendo 500 anos da Reforma, tem um curso de 1 semestre, se não me engano é 1 semestre só, a história das reformas, todas as reformas, começando com os pré-reformadores e terminando com a reforma lá da Inglaterra, né? Curso para quem gosta de história, abençoadíssimo. Ministério de Louvor, eu só falei 5, mas são 15 cursos novos que a Grade tem. Anota aí o telefone e amanhã você liga e se informa. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? E você que gosta do nosso trabalho, visite o blog, tem novidades lá. Tem sermões novos, tem artigos novos e tem também vídeos novos com opiniões a respeito do que está acontecendo por aí. hebercocarelli.blogspot.com.br. Dá uma visitadinha lá e depois você comenta. A gente vai para o intervalo, volta já. O seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem. Chegou a hora de mostrar você aqui no Vejam Só. É hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, faz sua fotografia. O lugar para você postá-la é no facebook.com/programa Vejam Só, tá? Não esqueça de identificar quem aparece na foto, quem fez a foto também e a cidade e o estado onde você mora. Aí você vai concorrer a uma série de presentes que vão ser sorteados em dezembro, doações, oferecimento do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, com a Bíblia de Estudo do Missionário, mais a coleção inteira e completa dos livros de A.W. Tozer, né? E vários outros brindes para você. Vai ser no dia 22 de dezembro, presentaço de Natal para você, uma bênção. É só mandar a foto para nós e a gente vai sortear uma delas, tá bom? Vamos às fotos? A primeira delas vem lá de Campina Grande, na Paraíba, o Elton Carlos. E quem fotografou o Elton foi a Maiana, que é a esposa, né? Valeu, Elton e Maiana, Deus abençoe vocês, um ósculo santo. A segunda fotografia vem do interior de São Paulo, em Louveira. Nós temos o Edson Macedo assistindo ao programa. Valeu, Edson, Deus te abençoe também. E Louveira eu não conheço, mas um abraço a todo o povo aí, povo de Deus que mora na sua cidade. Agora para o bairro de Sapopemba, aqui na capital paulista, nós temos o Ricardo, a esposa Estela e a filha Esther, assistindo ao Vejam Só, todo mundo junto, família que assiste ao Vejam Só. Unida permanece unida, ou não é? Valeu, Ricardo, se você quiser vir assistir a gravação ao vivo, é só combinar pelo Facebook, já que você mora na capital, né? Falar em capital, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O Luiz Carlos assiste ao Vejam Só lá. Muito obrigado pela sua audiência, Luiz Carlos. Deus te abençoe. Um abraço ao povo de Porto Alegre. E a última foto de hoje vem de Lauro de Freitas, no sul da Bahia. Nós temos o Rafael, que nos assiste lá. Não, perdão, Lauro de Freitas é em Belo Horizonte. Perdão. Aqui está Belo Horizonte. Eu fiz uma confusão. Lauro de Freitas é o bairro de Belo Horizonte, onde o Rafael mora. Deus abençoe você, Rafael. Fica na paz. Vamos lá. Reverendo Altair, profecia faz parte da liturgia do culto? Como os dons do Espírito é dado pelo próprio Espírito, porque o dom é dele, o Espírito de Deus se manifesta através dos espirituais na igreja,
se ele quiser, quando ele quiser e da maneira que ele quiser. Então, não é um componente obrigatório do culto, mas é um componente necessário e é por direção do Espírito de Deus. Porque toda essa situação tem também uma sequência, uma história. O ofício de profeta, que era do Velho Testamento, deixou de existir. No Novo Testamento temos os dons de profecia. O primeiro profeta reconhecido na Bíblia, apesar de ter havido outros, mas o primeiro, que é chamado de profeta no sentido desde o Velho Testamento, é Samuel. E o último é João Batista. Jesus falou sobre isso, né? Que João Batista seria o último daquela estirpe de profetas do Velho Testamento. Mas agora, entre os dons do Espírito, há o dom de profecia, que quando necessário, se manifesta na igreja por vontade, direção do Espírito de Deus. Isto é soberania de Deus. Deus faz como quer e do jeito que quer. E aquela pergunta sua, que o senhor disse que ia nos cobrar, sobre o conteúdo. Que conteúdo tem a profecia? Bom, a palavra de Deus lá em Atos capítulo 21, 10, tem uma situação. Lá a profecia, Ágabo, profetizava para Paulo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Então, ali naquele caso, a profecia, ela previa acontecimentos futuros, imediatos, mas futuros. Tudo que acontece depois deste momento é futuro. Claro. Também, em Atos 27, 22 a 26, ali nós temos uma outra situação, onde o apóstolo Paulo, naquela situação de naufrágio, ele disse, olha, o Senhor esteve comigo esta noite, não vai morrer ninguém, vai perder tudo que nós temos. Então ele está falando de coisa futura, mas o objetivo é outro, é consolar e fortalecer a fé daquelas pessoas que ali estavam. Então nós temos pelo menos duas situações. Agora, ali na enquete apareceu revelação, pregação e declaração positiva. Ali não apareceu declaração positiva, mas eu preciso falar sobre isso, porque nós já tivemos uma experiência dessa. Na igreja lá em Bauru, o senhor se lembra, o senhor é daquele tempo. Não sei se o senhor se lembra desse negócio de declaração positiva. Não. Declaração positiva é uma heresia que está presente na igreja hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser abençoado assim, assim, assim. Aquela última da enquete ali. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso não é dom de profecia? Não, isso é heresia. E antiga. Depois a gente vai falar disso então. Tá bom. Deixa eu primeiro perguntar para o reverendo Daniel se ele concorda. As profecias fazem parte da liturgia nos termos que o reverendo Altair mencionou, e o conteúdo delas é esse que ele mencionou? Nós devemos entender primeiro o que é essa profecia. A profecia do Novo Testamento e tanto do Antigo Testamento, ela não é preditiva. Há um entendimento de que profecia é uma predição do futuro. E isto não é verdade nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, um pequeno percentual é preditivo e dentre esse pequeno percentual, uma parte é messiânica. Por que existiam os profetas no Antigo Testamento? Bom, para entender o Antigo Testamento, a gente precisa ter uma convicção clara do livro de Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Os profetas surgiam quando o povo se desviava do seu propósito, e a função do profeta era exortar o povo para que o povo retornasse aos caminhos do Senhor. A função primaz do profeta era um retorno às Escrituras, chamar o povo para o arrependimento. Isso a gente consegue enxergar nos profetas do Segundo Templo, por exemplo, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas mais próximos de nós. Ok, esses três profetas vão chamar o povo para ter a esperança de que Deus iria cumprir as suas promessas e retornarem às Escrituras, retornarem às leis, aos estatutos e aos juízos que havia sido ordenado. Ok, se a profecia no Novo Testamento tem a mesma intenção, que é exortar o povo, que é consolar o povo, que é dirigir o povo para um retorno às Escrituras, eu digo sem sombra de dúvida que elas fazem parte do culto público. Sem sombra de dúvida.
Toda vez que a palavra de Deus é proclamada e o povo é edificado, o povo é exortado, o povo é chamado a voltar-se ao Senhor Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Quando o povo é chamado para isso, o dom profético e a profecia faz parte ordinária do culto cristão. Agora, se o entendimento for que a profecia é um êxtase místico que ocorre no meio do culto, predizendo o futuro, isso não faz parte do culto cristão. E aí talvez eu faça coro com uma parte da fala do reverendo Otair, dizendo que isto, não apenas a confissão positiva é heresia, mas todo chamado futurístico nesse sentido, eu também chamaria de heresia. Então, o telespectador está perguntando para o senhor assim, está aí o texto que o reverendo Otair mencionou de Ágabo e o próprio texto de Paulo, Ágabo profetizando para Paulo e Paulo profetizando para os náufragos, aquilo não foi predição? Sim, é uma predição. Nós temos um problema aí hermenêutico se a gente for pensar dessa forma. Se a profecia do Antigo Testamento envolvia predição, significa que a profecia do Novo Testamento também envolverá. Só que há um problema aí no meio, que é uma fala do Senhor Jesus dizendo que João Batista é o último profeta. Então você tem uma transformação do ofício profético, você tem uma variação do ofício profético com um fim. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o ofício profético é para edificação e solidificação da igreja junto com o ofício apostólico. E ambos são utilizados por um período, ok? Eu ainda não respondi a pergunta. Volta então na questão preditiva. Era necessário, naquele momento em que a revelação é progressiva, alertar o apóstolo Paulo ou dizer ao apóstolo Paulo o que ocorreria a fim do fortalecimento da fé dos outros irmãos e, obviamente, a nós outros. Entendendo que o mundo mal nos reserva açoites, perseguições, lutas e aflições, é necessário o entendimento de que Deus capacita o seu povo, Deus está com o seu povo e o Espírito Santo não nos dará dor ou sofrimento além do que possamos suportar. Então ali tem uma necessidade específica, que no meu entendimento é transitória. O ofício do Antigo Testamento, ele modifica-se no Novo Testamento e você tem duas ocasiões em todo o Novo Testamento. Duas ocasiões específicas, restritas, necessárias, com um fim. Você não vai ver isso acontecer mais no Novo Testamento. Reverendo Otair? O Novo Testamento está eivado de profecias para todo lado. Para todo lado. Eu tenho que discordar peremptoriamente do meu colega. Né? Tenho que discordar. Bom, da maneira que ele está levando a coisa, então as línguas estranhas também cessaram e tudo acabou. Porque uma coisa está ligada à outra. E o capítulo 14 fala que as línguas estranhas estarão presentes no culto, haverá interpretação ou não. Se não houver interpretação, então fica calado. Se houver interpretação, vai edificar a igreja, vai cobrir a necessidade da profecia, então deve acontecer. Então, pregação não é profecia, pregação é homilia, é outra coisa. O apóstolo Paulo, naquela noite que ele estava pregando lá e o menino caiu lá e morreu, ele não estava profetizando, estava pregando. O Eutico caiu e a Bíblia diz que Paulo estava pregando, ensinando, ele não disse que ele estava profetizando. Né? E agora aqui o texto de Coríntios, não, está dizendo, você vai profetizar, um traz salmos, outro traz cântico e assim por diante. E profecia ou língua estranha, a diversidade de dons, né, para a edificação da igreja, mas o Espírito opera como quer e em quem quer. Então, profecia e revelação é a mesma coisa, reverendo? Está no mesmo ambiente. Está no mesmo ambiente. Há alguma diferença, mas é a mesma, está dentro do mesmo conteúdo. Agora, quando nós nos reunimos na igreja, a profecia no sentido de dom espiritual, ela não é obrigatoriamente exercida ali. E esse era o problema de Corinto. Eles achavam que toda vez que se reunia,
tinha que profetizar, e eles criavam uma bagunça lá, uma celeuma, todo mundo profetizava, todo mundo ficava, e ninguém entendia nada. Eu já fui em algumas igrejas onde todo mundo ora de uma vez só, e todo mundo fala em língua estranha de uma vez só, e ninguém entende nada e fica infrutífero. E era exatamente isso que Paulo está corrigindo. Reverendo, Paulo está corrigindo um problema de ordem no culto. Ele não está dizendo que profecia não é para esse tempo, pelo contrário, ele está dizendo que é. Mas como usar? Aqui a prova não é que a profecia cessou no Velho Testamento. Eu concordo com o reverendo que a profecia cessou no Velho Testamento naqueles moldes do profeta oficial, o ofício do profeta. A igreja não tem um profeta oficial no Novo Testamento. Alguma igreja que tem por aí, mas isso é errado, né? Deus pode usar um hoje, outro amanhã, outro depois, porque os dons não são das pessoas, são do Espírito. E pelo jeito havia profetisas também, porque o texto fala que Filipe, que era evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Então as mulheres pregavam na igreja, reverendo? Essa é uma dificuldade hermenêutica. A gente tem um problema aí para tratar. A gente tem um problema aí para tratar. O que eu acabo enxergando no Novo Testamento é exatamente essa continuidade e descontinuidade. Você precisa analisar as Escrituras tendo uma hermenêutica adequada. Eu não posso olhar o texto e recriar o texto ou reviver o texto. Eu preciso entender em que contexto ele está, qual é a utilidade desse texto naquele momento, dessa parte da revelação naquele momento, o que Deus está fazendo com aquele uso em específico. Senão eu vou acabar enxergando que o chamado para Abraão é meu também. Então, nesse sentido, Deus está falando diretamente comigo para eu levantar e sair do meio da minha parentela e Deus vai me fazer uma grande nação e por aí vai. Não, ele faz parte da revelação divina e isso deve ser entendido de forma progressiva, com as suas continuidades e as suas descontinuidades. Por exemplo, na questão de língua, e talvez eu volte para as profetisas apesar da dificuldade. A questão de línguas tem um problema, que a palavra estranha é estranha ao Novo Testamento. Isso já é um problema. O que o capítulo 14 vai nos dizer é que essas línguas precisam ser interpretadas e a NVI nos ajuda muito quando ela vai traduzir por idiomas. Então, a questão não é se os dons cessaram ou não. A primeira questão é o que são ou o que vem ser os dons. Definindo o que é os dons, nós vamos conseguir descobrir se eles existem ou não. Qual era o uso dos profetas? Os profetas tinham uma função no Novo Testamento de aplicar, de demonstrar, de instruir as Escrituras para os indoutos. E em algum momento da revelação, Deus vai usar Ágapo 2 vezes, de maneira clara, e vai colocar aqui o texto que Felipe tinha filhas que profetizavam, que eram mulheres cujo Deus utilizava para exortação, para edificação e para instrução. Qual é a diferença desse tipo de ministério para o ministério do mestre e do pastor? As palavras são intercambiáveis. Então é a mesma coisa? Você vai enxergar isso na Bíblia, elas sendo utilizadas, cada uma dentro do seu contexto, de forma intercambiável. Não, então, mas espera lá. Lá em Efésios você tem os 4 ofícios num versículo só. Sim. Pastores e mestres sendo colocadas na mesma situação, mas não sendo 5. Mas distinto de profeta, distinto de evangelista e distinto de apóstolo. Sim, eles são distintos neste momento, mas eles acabam sendo utilizados de forma intercambiável. Presbíteros, bispos, aí tudo bem. Pastores, parte da hierarquia apóstolos. Você perfeito. vai enxergar esses ofícios da edificação da igreja sendo utilizados de forma alternada, a fim de que estes ofícios sejam utilizados através da pregação da palavra para a edificação do corpo. Até aí, reverendo, não tem problema. O meu colega, com todo respeito, está confundindo dons e ministérios. São coisas diferentes. Então nós vamos para a Escritura, porque se nós ficarmos aqui, nós não vamos entrar lá. Vamos lá. Seguir o amor, capítulo 14, é o texto em questão. Seguir o amor, que se refere ao capítulo 13, e procurar com zelo os dons espirituais.
mas principalmente que profetizeis. Não está falando de pregação, está falando de dons espirituais e particularmente a questão da profecia. Eu não preciso interpretar, está escrito. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo. Então não está falando de um outro idioma, no sentido de homens. Agora vamos lá, mais um pouquinho. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então falavam em outras línguas, e havia um outro lá, também usado pelo Espírito de Deus, em um dom espiritual que interpretava esta língua. Isso é o que está escrito aqui, eu não preciso criar normas. Está aqui. Agora, se não houvesse quem interpretasse, então eu ficava calado, porque não vai edificar ninguém. Eu começo falando uma língua que vocês não entendem, e para que serve? Nem o senhor entende. Nem eu entendo. Agora, veja bem, isso agora tem que ir lá em Atos, capítulo 2. Porque quando lá em Babel, Deus confundiu a língua dos homens e eles se perderam e cada um foi para um lado, aqui em Atos capítulo 2 acontece o reverso. Eles não se entendiam entre si, porque falavam 9 línguas diferentes, aquele pessoal que estava lá no dia de Pentecostes, e de repente eles começam a se entender. Eu até brincando, eu digo que isso é uma amostra grátis do que vai acontecer depois do arrebatamento. Não haverão mais línguas tantas, nós vamos nos entender perfeitamente. É o reverso. Então, e esse reverso, dentro do mundo espiritual, que é o que está em capítulo 14, e até no 12 também, é o que pode acontecer na igreja. Mas isso é exclusivo da supremacia do Espírito de Deus, né? É Ele que controla isso, não é a igreja que controla, nós não podemos fazer este controle, Ele vai fazer quando Ele quiser. E é por isso que ele diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se ele vai profetizar, ele não fica tomado. Ele não é tomado, ele não fica... Igual ao pessoal do oráculo de Delfos. Exatamente. O apóstolo Paulo está exatamente dizendo, olha, não é aquilo lá. Aquilo é coisa do cão. Aqui é de Deus. É diferente. O Espírito de Deus não toma ninguém. Mas o profeta não entra em êxtase na hora de profetizar? Não, ele entra em êxtase coisa nenhuma. Nenhum profeta de Deus entra em êxtase. E se entrar também tem base bíblica, mas não entra. Não precisa entrar. Ah, mas não tem? Tem. O apóstolo, o Daniel, lá do Velho Testamento, diz que entrou. Mas eu separo. Velho e Novo Testamento são coisas diferentes. Lá é o ofício do profeta. Aqui é o dom de profecia. São coisas diferentes. Lá havia o profeta levantado por Deus para ser o profeta. E se ele profetizasse o que Deus não falou, ele tinha que morrer. O negócio é sério. No Novo Testamento diz, se alguém profetiza e não é de Deus, não considere esse indivíduo. Está escrito. Então são coisas diferentes. Paro por aqui ou sigo? Não, tem tempo ainda, Angélico? Então, pode concluir. Então eu vou concluir aqui. Ok, então são línguas estranhas que são faladas na igreja pela operação do Espírito Santo. Estou resumindo para concluir. E o texto finaliza dizendo, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, então ele está falando agora da harmonia de uma orquestra. No culto, tem que haver harmonia. Se não houver harmonia, ninguém vai entender nada. Quem gosta de uma música que um está tocando em Fá, outro em Ré, outro em Lá, outro em Mi, virou uma bagunça. Paulo está organizando a coisa. Ele não está excluindo as profecias, os dons espirituais. Ele não exclui nenhum dos dons.
ele organiza, ele ordena na igreja. Olha, tem que ser feito com ordem e decência. Se vai profetizar, ok, profetiza, 1 de cada vez, 2 ou 3, e não havendo, então, se for língua, não havendo quem interprete, fica quieto. Agora, se houver um intérprete, então a igreja fica quieta e ouve o que Deus tem para falar, e assim vai. Agora, toda profecia do Novo Testamento tem que estar subordinada à revelação da Escritura, porque há um regulamento aí. E a igreja julga baseado nas Escrituras. E depois, se der tempo, eu posso até contar uma experiência que eu tive nesse sentido. Sem dúvida. No próximo bloco, né, o reverendo Daniel vai poder explicar para nós, primeiro, quem são os espirituais que ele mencionou, né, ou que Paulo menciona. Ele se opõe aqui aos carnais, não sei, né? Parece-me que o irmão acredita que determinados dons deixaram de existir, não são para o nosso tempo. O irmão vai poder falar disso também, e a gente vai ouvir as entrevistas que o Zeca fez lá na Crentolândia. A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E o que continua é o programa. Ele estava batendo papo aqui e voltamos do intervalo. Esse é o último bloco, né? Então, eu vou pedir ao pastor Daniel Basso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Vinhedo, né, para explicar para nós os dons de línguas de profecia, que são os que a gente mencionou aqui no debate, principalmente de profecia, como revelação de coisas que vão acontecer. Esse dom desapareceu? Não existe mais no nosso tempo, reverendo? Como línguas de anjos ou como profecias preditivas, novas revelações, eles não existem. Eles não se mantêm, e eu acredito que, como línguas de anjos, eles nunca existiram. Porque o apóstolo Paulo vai colocar uma condicional, ainda se... Mas, enfim, esse não é o assunto. Mas, se os dons forem interpretados como idiomas, que essa é a função dos dons do Espírito, e recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito, para testemunhares. A descida do Espírito, a capacitação a ser envolto a dons, envolve a proclamação do Evangelho. Os dons são para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Na verdade, o Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João, que o Espírito falaria dele, falaria das coisas que são próprias dele. O Espírito lembraria os crentes daquilo que haveriam de falar em relação à revelação. As cartas do Novo Testamento, elas se escrevem pautadas naquilo que Jesus fez, falou, e naquilo que Jesus continua fazendo na igreja. São os atos de Jesus Cristo através da vida dos apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, os dons são para apontar para Jesus de maneira testemunhal, para que os homens venham a crer. Os dons servem para isso. Se os dons forem de forma específica, como o dom de profecia, revelando o futuro de um indivíduo, ele não tem o seu propósito estabelecido e muito menos confirmado, que é a edificação da igreja, revelando os segredos do coração dos homens, é o que o texto diz no capítulo 14, mostrando que os homens são... tem dentro do seu coração uma fábrica de ídolos, como bem disse Calvino, dizendo que os homens têm uma sede existencial que só o Senhor Deus pode sanar, e dizendo aos homens que não existe outro caminho para a salvação a não ser o Senhor Jesus. Agora, voltando um pouco, e eu pretendo estabelecer, o nosso problema sempre será hermenêutico. A hermenêutica pentecostal enxerga a Bíblia de uma forma e a hermenêutica reformada enxerga as Escrituras de outra forma. O reverendo Altair nos disse que a profecia, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então a profecia serve para isso. Ok, se isso não é um atributo da palavra de Deus, nós acabamos de criar outra forma de edificar a igreja.
Nós acabamos de criar uma outra maneira da igreja ser edificada. A igreja só pode ser edificada a palavra de Deus, a partir da palavra de Deus. Hebreus diz que outrora Deus falando aos pais pelos profetas, nos fala hoje pelo Filho. Nos fala hoje pelo Verbo. O Verbo se encarna, a palavra se torna viva para que a proclamação dessa palavra, a instrução nessa palavra, a exortação nessa palavra em Cristo, nos forme, nos faça novas criaturas. A igreja é edificada nesta doutrina. A igreja é criada, é estabelecida, é mantida, é purificada na doutrina bíblica. Se eu criar uma outra coisa para edificar a igreja, nós estamos perdidos. Lá, o que Paulo vai escrever para Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, a palavra de Deus é útil para edificação, exortação e consolo, para que a igreja seja mantida. Então, profecias no Novo Testamento é a proclamação da palavra de Deus com toda a ciência, com todo o conhecimento, com todo o entendimento da Bíblia, a fim de que a igreja seja fundada. A partir do momento que a igreja é fundada, todos aqueles que dizem assim diz o Senhor em fidelidade às Escrituras são, de uma maneira não como o Antigo Testamento, mas são a voz de Deus, a voz profética de Deus, a fim de edificação da igreja. Tudo isso é verdade. Todavia, o que ele está falando é verdade. A palavra de Deus é a profecia por excelência. Agora, o senhor tinha dito isso? Eu já tinha dito. Agora, Atos 21:10 foi o primeiro texto que eu toquei, não é isso. Ágapo. Paulo não está pregando, Paulo não tem nada, Ágapo, desculpa. Ágapo não está pregando, Ágapo está dizendo, olha, quando ele chegar em Jerusalém, vai acontecer isso com ele. O amarrou com o cinto e disse, vai ser assim. Ele não está pregando, ele está dizendo algo que vai acontecer. Quando Paulo disse lá em Atos 27, 22 a 26, é o uso, é o Espírito de Deus usando Paulo ali para dizer aos homens do navio, não joguem os presos na água, não matem os homens, ninguém vai morrer, vai perder tudo, mas nós vamos continuar vivos. Deus sabe o que está acontecendo, Ele está no controle, e agora Ele interfere para salvar aqueles presos que iam ser jogados na água, inclusive Paulo. Então, é uma interferência direta de Deus pelo seu Espírito, dando algo que ninguém sabia, que não é nada do que está escrito na Bíblia, mas que era necessário para aquele momento. Agora, se Paulo dissesse outra coisa que não está subordinada às Escrituras, deveria ser rejeitado. Qual que é a experiência que o senhor ia falar sobre isso? Eu tenho tantas. 40 anos de ministério pentecostal, meu irmão. Então, é que tem que examinar. Os crentes têm que julgar a profecia. Eu vou citar um exemplo assim bem pequeno, bem rápido, que eu fiz na hora. Eu falei, Deus, o que é que eu faço agora? Há muitos anos atrás, uma senhora ficou em pé no meio do culto e levantou e disse assim, olha, o Senhor está me dizendo que tem alguém que está aqui na igreja no ofício do ministério em adultério. Eu disse, meu Deus, agora ficou difícil. E ela terminou de falar e sentou-se. E eu falei, agora o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu faço? E o Espírito de Deus naquela hora me socorreu. E julga. Então eu fiquei em pé. Eu levantei, eu estava sentado lá no púlpito, naquela época a gente sentava no púlpito, agora não senta mais. E eu levantei, peguei o microfone, eu era o pastor titular da igreja, em sequência, e disse, irmãos, a irmã está afirmando que Deus está dizendo para ela que alguém do ministério está em adultério. Isso é muito grave. E então nós precisamos conferir quem está nessa situação. Então, você que está nessa situação, se estiver alguém aqui nessa situação, você precisa se manifestar. Porque caso você não se manifeste, então não há ninguém nesta condição e a irmã vai entrar em disciplina. Porque ela levantou e afirmou algo que não é verdade. Então agora você que está nessa condição, se alguém estiver assim, você tem dois problemas.
Um de estar em pecado e o outro de ser culpado pela disciplina da irmã. E eu fui para frente, eu não tinha outra coisa a fazer. Foi um socorro que o Espírito de Deus me deu naquele momento. E aí, tudo bem, no outro dia, era domingo, eu fui dormir, a igreja lotada de gente. No outro dia, de manhã, lá para as 8 horas da manhã, eu tinha terminado a minha hora devocional, alguém bateu na minha porta. E eu fui atender, era o irmão que tocava guitarra na igreja. Lá na frente, e tal, e tal. Tudo bem. Aquele irmão veio e disse, pastor, eu fui trabalhar, mas eu não consegui trabalhar. Então eu vim aqui dizer que essa pessoa que está nessa condição sou eu. Tudo bem. Aí eu conversei com ele, orei com ele, ele foi trabalhar e no final de semana eu disse, então, irmão, já apareceu, a pessoa já se apresentou, já está em disciplina da comunhão, da igreja e tal. Não disse quem, porque na igreja presbiteriana tem conselho. E não precisa falar para a igreja quem está em pecado. Que eu acho um absurdo esse negócio congregacional. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Então, nosso governo é representativo, como lá na igreja do irmão também, na sua também. Somos todos presbiterianos. E aí a coisa se resolveu, entende? Então foi um episódio que teve. Mas tem um outro. Posso contar outro rapidinho? Pode. Fomos pregar, fomos cantar, o coral da minha igreja foi cantar na igreja presbiteriana independente da Coab em Carapicuíba. Presbiteriana independente, ali na Avenida Brasil, perto do Hospital Sanatorinho. Quando nós chegamos lá, tinha um irmão na igreja, até falecido já. Ele era ex-presidiário e tal, e ele se converteu numa situação muito deprimente e degradante. Ele chamava, se eu lembrar o nome dele, eu falo daqui a pouco. E esse irmão foi, ele cantava no coral, ele era tenor. E, só que Deus usava muito ele nessa coisa dos dons do Espírito. E eu falei, irmão, por favor, lá você tem que se comportar. Porque vamos respeitar os irmãos e tal, e tal, e tal. E ele falou, tudo bem, pastor, vamos lá. E fomos. Chegamos lá, estávamos no culto, em pleno culto. Eu tinha pregado, o coral tinha cantado, e eu tinha pregado, preguei uma palavra de acordo ali e tal. Quando terminou a pregação, o pastor Maurício, lembrei o nome do pastor Maurício, ele levantou, foi lá, pastor Maurício talvez esteja nos vendo, e ele vai, de repente, falar, puxa vida, o pastor Altair ainda se lembra disso. E, muito bem, o pastor foi dar os avisos, enfim, estava chegando perto do final do culto, e de repente aquele irmão, magrelo, ele era negro, e ele estava com a roupa branquinha. Então, aquele irmão saltou do banco onde ele estava para o meio da igreja. Foi para frente, meio que correndo, o que não era costume nosso. Nossa igreja tem ordem e tal, não é bagunça. E ele foi lá para frente, colocou a mão sobre a cabeça de uma irmã que ele não conhecia e disse para ela assim, é o que o Senhor está dizendo para você. Aquele que foi embora e deixou você chorando, voltará em 2 dias e você vai ter grande alegria. Pulou de lá, foi lá para frente e disse para o pastor, quanto a ti, vão se levantar contra o seu ministério, mas eu vou te dar a vitória. Voltou e foi sentar, e eu fiquei morrendo de vergonha. Pastor Maurício, muito sábio, foi lá, continuou, que o irmão interrompeu o pastor. Irmãos, vamos ficar em paz e tudo que é de Deus se cumpre. Então, vamos ficar em paz. Ele despediu a igreja e foi embora. Aquela irmã, ninguém sabia de nada. A filha dela estava grávida. Pensa isso há 30 anos atrás. De um camarada que engravidou a filha e foi embora para Sorocaba. 2 dias depois ele voltou e resolveu a situação e se casou com a moça. Houve um levante terrível contra o pastor Maurício naquela igreja. E ele ficou lá, paciente, tranquilo. Toda aquela situação acabou. E o pastor Maurício continuou na igreja e pastorou por muitos anos aquela igreja da Presbiteriana Independente. Eu soube da história. O senhor soube da história. Claro. Então o senhor sabe que eu estou falando a verdade. É claro. Isso é os dons do Espírito, aleluia, que é para a igreja. Tá bom. Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Crentolândia sobre dom de profecia. Vamos lá. As igrejas hoje têm usado corretamente o dom de profecias, conforme está lá escrito em 1 Coríntios 14. Na sua opinião, como é que você tem visto isso? O dom de profecia, eu acredito que,
As pessoas estão usando o dom de profecia para bens próprios, né? Para usar no seu próprio ego. E o dom de profecia é o quê? É ouvir a mensagem de Deus e captar para o povo. É que, na verdade, existe a diferença entre o dom de profecia e o profeta. O profeta, ele libera a palavra e Deus honra a palavra da boca do profeta. Agora, o dom de profecia, a maneira que usam hoje, se fosse para explicar, levaria muito tempo, mas com certeza é usado de maneira totalmente errada. Totalmente errado mesmo. Na época de hoje, já está na terra Mateus 24. Tem que examinar bem, porque a realidade é essa. Hoje em dia, a ganância está sobre a terra. Já está o tempo de passar a peneira. Tem que ver o que é de Deus e o que não é. A Bíblia fala, vigiai e orar. Olha, eu penso que a Bíblia, ela dá orientações bastante... Não digo que o ensinamento sobre o dom de profecia, ele seja amplo, né? Mas as recomendações que a Bíblia dá sobre esse dom, ele mostra alguns cuidados que a gente deve ter com relação a ele. Como, por exemplo, quando um estiver profetizando, o outro não profetizar, que o espírito é sujeito ao profeta. Né? E a gente vê muitas pessoas se equivocando com relação a isso, né? Até mesmo dizendo que não sabem o que fazem quando estão nesse processo e tal. Eu acredito no dom de profecia, na manifestação do dom de profecia, mas realmente eu vejo que existe um equívoco com relação a como administrar esse dom. Bom, pastor Daniel, faltou o senhor falar sobre os espirituais que o senhor mencionou, né? Quem são esses espirituais e eles são os crentes que se opõem aos crentes carnais, é isso? Não. Os espirituais são aqueles que, por causa dos dons, se julgavam diferentes ou uma classe dentro da igreja superior, capaz de acima do bem e do mal. Talvez seja essa a questão que o apóstolo Paulo esteja trabalhando. Por se julgarem espirituais, esses homens perverteram o culto e começaram a transformar o culto cristão, que deve ser conforme o rito, para a edificação da igreja, para a glorificação do nome de Jesus, numa balbúrdia. Nada diferente também, talvez, dessa classe de crentes batizados com o Espírito Santo e de crentes não batizados. Uma classe espiritual e outra classe não espiritual, algo comum dentro do pentecostalismo. Eu gostaria de voltar só 3 pontinhos ditos pelo reverendo Altair. Eu vou fazer 40 anos. O que o senhor tem de ministério, eu tenho de idade. Então, com muito temor, com muito zelo, eu tenho medo de algumas falas que de repente eu ouvi aqui. Por exemplo, os adivinhos são permitidos dentro da igreja. Se agora pessoas que se levantam predizendo o futuro se transformaram em oráculos divinos, eu tenho problema, porque a Bíblia é diametralmente contrária às práticas do mundo antigo e do mundo pagão. Tem um outro problema, que a igreja vai julgar a profecia com base no quê? No seu conhecimento do coração do Senhor? No seu conhecimento do Senhor? A base de julgamento nossa sempre será as Escrituras. Sim. E se profetas profetizam a parte das Escrituras, eles já não são de Deus. Eles já não pertencem ao Senhor Deus. Se eles não profetizam as Escrituras, eles estão profetizando o quê? Coisas dos seus próprios corações. E tem um outro problema. Se todos profetizarem, versículo 24, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se manifestos os segredos do coração. Eu já disse esse texto, o reverendo também disse. E assim, prostrando-se contra a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. São as profecias capazes de fazer isso ou é a fé que é advinda da palavra pregada?
Como que as pessoas crerão se não for a despeito da pregação? Por uma predição de futuro? Por um olhar de alguma coisa ou algum pecado que está dentro da igreja? O texto fala. O que esses espirituais faziam eram elevar os dons, principalmente os de línguas. Eles acreditavam que esse era um dom maior do que os outros. E o apóstolo Paulo vem e diz, não, ele coloca na ordem como último dom e vai dizer que o dom principal é aquele que edifica a igreja, que todos entendem que é aquele que revela o coração e é aquele que faz com que as pessoas sejam convertidas a Deus. Se não for a palavra de Deus, nós criamos um outro meio nas escrituras de convencer. Está claro aqui. Então, o que é? Veja bem, nem todos falam em outras línguas. Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. O dom de profetizar é superior por quê? Porque se alguém entrar, capítulo 14, versículo 6, vai entender o que está acontecendo. Agora, se só fala em outras línguas e ninguém interpreta, fica infrutífero. Ele não está falando de pregação aqui. Mas uma palavra do futuro é capaz de revelar os desejos do coração ou só a Bíblia é capaz de dividir o homem? A palavra é capaz de penetrar no homem? Existe outra coisa que faça isso? Uma palavra do futuro é capaz, porque vamos para o Apocalipse, já que nós estamos aqui terminando o programa. Quando o apóstolo João é preso em Éfeso e é levado para a ilha de Patmos, e ele está em aflição e oração lá, o Senhor lhe revela e manda escrever para as 7 igrejas, dizendo o que vai acontecer. Perfeito. E diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, eu estou vivo, e assim vai. Uma revelação Só para... Isso é escritura, né, Reverendo? Sim, mas se tornou escritura. Sim. Mas naquele momento era uma revelação de algo do futuro. Mas e hoje? Hoje nada vai virar escritura? Não. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar. Porque tem que estar sujeito, submisso. Agora veja o que é que o texto diz. Como é que era o nome daquela irmã que levantou com a profecia? Neuza. A gente poderia colocar o livro de Neuza. Não, senhor. Não, ele acabou de dizer que não. Não. Pois é, porque é fechado. Quando as profecias revelam o futuro, elas revelam o futuro em relação à volta do Senhor Jesus. Elas não revelam o futuro em relação à minha própria vida. São duas coisas que ocorrem. Não, Paulo falou que o navio não ia afundar. 2 fatos que não se repetem no Novo Testamento. Por que não, irmão? Porque eles não se repetem mais, não tem outra escritura. Eu acabei de falar do caso de João em Patmos, você repetiu. Acabei de falar. Repete relacionando ao Senhor Jesus. Relacionando as 7 igrejas do Apocalipse. Nós voltamos na minha fala inicial. O problema é hermenêutico. Quando a gente não leva a Bíblia como um todo e enxerga que a unidade e continuidade e descontinuidade vão gerar ocasiões, gerar circunstâncias, aplicações distintas, e a gente tende a aplicar isso no todo, a gente comete um erro grave. Não, reverendo, só uma pergunta que acho que todo mundo está fazendo. Qual é o texto bíblico claro e explícito onde a Bíblia diz que esses dons cessaram? A Bíblia não diz que esses dons cessaram. Eu volto naquela fala não gravada aqui a questão... Talvez não seja continuismo ou cessacionismo. A questão seja, o que é o dom? Se eu disser que o dom de profecia é revelar o futuro, eu digo claramente, esse dom não existe biblicamente nos dias de hoje. Se o dom de profecia for através da exortação da palavra, edificar a igreja, esse dom permanece em cada pregador que se levanta no domingo na sua igreja, de acordo com o texto bíblico, fiel à revelação, a única revelação dada aos homens, que é a santa palavra de Deus, e a prega. Se esse é o dom de profecia, ele continua. Aí eu diria, sou continuista. Então as nossas igrejas históricas estão todas erradas. Começando pela presbiteriana, que é a nossa, que fecha o púlpito apenas aqueles que são autorizados a pregar, os ministros da palavra e dos sacramentos. 148, e o texto está escrito que todos vós podereis profetizar, uns após os outros. Por que não está falando de pregação? O meu colega não citou um versículo, e eu cito o capítulo 14 de Apocalipse, de Coríntios inteiro, que Paulo não está falando de pregação, está falando de dom de língua estranha, profecia, ele não está falando de pregação da palavra. É claro que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus e tudo que for contrário à Bíblia é espúrio. Ninguém acredita em revelação nova, uma Bíblia nova, um livro... Não existe isso.
Toda pregação tem que estar subordinada à palavra. Toda revelação que houver... Como é que a gente faz, reverendo? O pastor tem razão. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma... O senhor ele tem razão, tudo que ele falou é verdade. Sim. O problema do meu colega e o problema da hermenêutica dele não é... O problema dele não é hermenêutica. Porque o problema também não é dele, ele apenas abraçou. Aliás, ele foi da Assembleia de Deus para lá, para a presbiteriana. O problema da presbiteriana, com todo respeito, não é um problema hermenêutico, é um problema de incredulidade. Tá, vamos lá. Reverendo, o pastor tem razão no seguinte aspecto. O senhor tem uma viagem marcada, certo? Para ir fazer missões em algum lugar. Aí levanta-se um profeta e fala assim, olha, eis que assim diz o Senhor, não faça viagem porque o avião vai cair. Ou, sei lá, qualquer coisa parecida. Com base na Bíblia, não dá para decidir vou ou não vou. Como é que faz? O apóstolo Paulo recebeu uma conversa dessa lá. Não vai para Jerusalém? Foi o Ágabo que falou para ele. Exatamente, porque você vai ser preso, etc, etc, etc. Paulo disse, eu já sei, eu estou disposto a morrer. Não, mas é diferente. Não, mas eu vou concluir. Percebe que o irmão está pautando toda a argumentação dele em cima de um acontecimento. Porque eu não tenho tempo. Versículo bíblico. Tudo bem, tudo bem. Mas a questão é formular a doutrina sobre um versículo só. Eu consigo defender coisas das mais absurdas possíveis. Irmão, então dá um, eu dei dois, você não deu nenhum. O versículo 14 que foi lido aqui, como é que não dei? Se o versículo 14, se o capítulo 14 de Coríntios diz... todos profetizarem. Como que algum incrédulo ou indouto é convencido, se não pela intervenção do Espírito através da palavra? Ele não está falando em outras línguas. Se ele não, está falando de profecia. Não, o texto está dizendo, se alguém fala em língua estranha e ninguém interpreta, o indouto não vai ser edificado. Não, versículo 24. Se todos profetizarem, o indouto é convencido. Então, vamos ficar em cima do capítulo 14. Se o indouto é convencido, por outra forma, a não ser pelo Espírito Santo agindo por intermédio das Escrituras, criamos uma outra fé. Não, o irmão está forçando para dizer que eu tenho que criar o livro da irmã Neuza. Não, eu não concordo com isso. Agora, eu digo que a irmã Neuza foi usada pelo Espírito de Deus para resolver um problema de pecado dentro da igreja, que estava oculto. E a palavra não era capaz de resolver. A palavra é capaz. Se ela dissesse alguma coisa que não estivesse de acordo com a palavra, eu teria que tomar uma atitude em relação a ela. A pregação dioturna da palavra não era capaz. Não resolveu, porque o irmão não obedeceu. Ele estava em pecado e não obedeceu. Bom, infelizmente não temos tempo e eu tenho de obedecer. Senão eu vou apanhar de todo mundo aqui, principalmente do meu chefe. Então vamos lá. O contato do pastor Daniel Basso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Vinhedo, e também do reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, em Osasco. O contato dos dois está publicado no site vejamsó.com.br. Você pode fazer convites, tirar dúvidas, enfim, eles estão à sua disposição. Muito obrigado aos dois. Não dá para falar mais nada? Não. Queria mandar um abraço para todo mundo lá de Coroaci, lá do Japão. Tem tanta gente nos vendo. Amém. A Igreja de Osasco, os pastores da Renovada do Brasil inteiro, os irmãos de Lençóis Paulista, enfim, todo mundo aí. Um abraço para todo mundo. Se eu não fizer isso, eu acabo não podendo voltar para casa também. Um abraço para os meus colegas de turma, meus queridos amigos, pela minha igreja. É um prazer pastorear vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado. Quem ganhou o presente da grade? Foi a... Quem? Alguém cujo primeiro nome não estou conseguindo ler. Almeida Maia de França. Valberg. De Águas Lindas de Goiás. Oh, lugar tá bem? bonito. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.